Queridos, muito bom dia. Estamos no nosso último evento presencial, o último capítulo, mas é duplo. Por isso ele é bem especial mesmo, onde estamos celebrando Outubro Rosa e Novembro Azul. E para iniciarmos esse momento, eu gostaria de convidar uma pessoa que nós já estávamos com saudade. Querido Fernando, nosso CEO, por favor, vem aqui. Vamos aplaudi-lo? Bem-vindo, querido Fernando. Fernando é nosso parceiro e ele ama todos. Obrigada por estar aqui. Obrigado, doutora. Obrigado, pessoal. Fico feliz de ver a casa cheia aqui. Não estou vendo quase que lugar vazio. Para mim é um prazer aqui vir fazer a abertura desse evento. Eu gosto muito desse programa, né? Tem Vida e Saúde. Eu ia falar vida e bem-estar aqui, mas dá tudo parecido, né? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de aprender, de parar e refletir, né? Eu sempre falo, a doutora Tatiana, ela sempre me faz parar e refletir, assim, parar para olhar para coisas que eu não estou... me tira ali daquele caldeirão, né? A gente está ali naquele meio aquele cozidão, como a gente diz aqui no norte, ela vai e tira a gente, faz a gente parar, refletir. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento aqui justamente para fazer isso, né? Parar, refletir, ouvir a doutora Tatiana aqui, que sempre traz insights interessantes para a gente, ouvir os especialistas aqui que a gente trouxe aqui. Já aproveito para agradecer a gentileza aqui de prestigiar e participar do nosso evento. Hoje a gente tem 3 pessoas aqui para falar para a gente aqui e vamos fazer o máximo para extrair, né, tirar dúvidas, extrair aí o conhecimento aqui que eles vão rapidamente compartilhar com a gente, né? Eu acho que de mensagem, assim, eu estava pensando aqui o que eu ia falar, né? E esse evento do Tem Vida e Vida e Saúde, ele sempre me remete aqui para um... Eu até estava relendo um livro que eu gosto, que é um livro que chama assim 7 Hábitos das Pessoas Altamente Produtivas, né? É um desses livros de autoajuda americana, assim. O nome é meio jargão, né? Esses 7 hábitos e tal. Mas assim, ele foi um livro da década de 80, 90, ali, que ficou muito conhecido, né, no mundo dos negócios, e também é um livro de autoajuda assim, mais geral, né? E ele foi traduzido em mais de 100 países, publicado em mais de 100 países, traduzidos em vários idiomas, tal. Foi um livro bem consolidado, né? E ele fala dos 7 hábitos, e aí ele fala que o 7º hábito, né, ele fala muito de felicidade, produtividade, né? Mas ele fala que o 7º hábito é o afiar o facão, né? Amolar a faca. Ele fala assim que a gente tem que... E ele é o 7º, mas não é o menos importante, ele é o 7º porque ele retroalimenta todos os outros hábitos, e ele fala que a gente tem que estar constantemente afiando o facão, né? E ele faz a analogia de que né, a faca que não tem fio... o esforço para você cortar é cada vez maior, né? Então é um esforço maior para uma quantidade de trabalho igual, e o trabalho não sai com a mesma qualidade, né, numa faca sem fio. E aí eu levo muito isso para a questão do se cuidar, né? Acho que a gente tem que estar toda hora afiando o nosso fio, assim, a gente tem que parar e cuidar do nosso bem-estar, né? Pensar na nossa saúde mental, na nossa saúde física, espiritual, né? Os nossos relacionamentos. A gente tem que... Às vezes a gente está tão envolvido com trabalho, a gente passa a maior parte do nosso dia na empresa, né, focado no trabalho, é um ambiente de pressão. Todos nós temos as nossas obrigações em casa, com família, tem gente que depende da gente... e a gente, acho que para atender tudo isso, né, para desempenhar o papel que a gente espera desempenhar na empresa, para desempenhar o papel que a gente espera desempenhar em casa, para assistir as pessoas que dependem da gente em casa, a gente tem que estar bem, né? A gente tem que estar
com o fio ali em dia, tem que estar afiado, né, para justamente atender essas pessoas, servir as pessoas que precisam da gente, né? É aquela coisa do avião, né? Primeiro coloca a máscara em você, para depois assistir quem depende de você, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que usar esses eventos aqui realmente para olhar para a gente, falar, bom, não só aprender aqui com os nossos especialistas, mas tomar uma atitude, né? Sair daqui, vai visitar o urologista, vai visitar o ginecologista, vai no psicólogo, né? Vai cuidar de você, né? Essa é a mensagem que eu acho que a gente quer que vocês levem, né, desses eventos do Atem Vida e Saúde. Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, querido. Maravilhoso. Obrigada. Que palavra feliz. E é isso mesmo, né? Todas as nossas emoções têm endereços viscerais. E já existem estudos robustos que dizem que muitas doenças do corpo, elas têm origem nas emoções. Então, hoje também é tempo de repensar e pausar, não é? Pausar porque você é importante. Todos nós estamos aqui porque todos somos importantes, não somos só números. E, por isso, eu gostaria também de convidar a doutora Dalimar. Queridos, que pessoa maravilhosa. Vamos aplaudi-la? Além de linda, pensa numa mulher linda. Dali, muito bem-vinda. A doutora Dalimar é advogada, também experimentou, teve uma experiência muito relevante ligada ao câncer de mama, não foi isso, Dali? E, por conta de atenção e cuidado, ela está aqui linda, maravilhosa, plena, saudável, não é? E florescendo. Querida, muito obrigada por atender o nosso convite. A esposa do nosso querido pastor Jorge Max, um abraço ao pastor, se estiver nos assistindo. Vamos agradecer a Jesus, Dali? Vamos agradecer ao Deus da vida? Vamos. Por favor. Queridos, muito bom dia para vocês. Para mim é um privilégio estar aqui nessa festa de manhã, acordar assim e termos tantas coisas para agradecer, né, doutora Tatiana? A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. E eu estou muito feliz por estar aqui, celebrando a vida, né? O fato de nós termos acordado hoje, estarmos respirando, temos esperança de vida, temos um trabalho. Foi tão gostoso ao chegar ali no elevador e algumas pessoas se alegrando em ver colegas, né, que já trabalham em outros setores. Ai, que bom ter momentos como esse, de você ter partilha, sorrisos e abraços. Isso também cura, né, muitas vezes, as nossas emoções. Então, vamos fazer uma oração àquele que é a fonte de todas as bênçãos. Se me permite, Tatiana, hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava lendo a palavra de Deus e caiu para mim, né, uma passagem muito significativa que fica lá no livro de Daniel, capítulo 2. E naquela passagem, Daniel, ele estava aflito, ele estava debaixo de uma espada, porque o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar. E então eles tiveram, né, todos os sábios, né, da sua época tiveram a sentença de morte. E olha só o que aconteceu. Ele convidou, né, os seus colegas para orarem a Deus. E Deus foi tão magnífico que, naquela mesma noite, ele mostrou a Daniel o que dizer ao rei. E ele conseguiu, então, trazer, né, a vida, né, para aqueles seus colegas. E ele, então, diz o seguinte: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Queridos, eu não sei a sua situação hoje, mas eu quero te dizer que Deus sabe. E ele tem o domínio e o poder sobre todas as circunstâncias.
Ele concede estratégia, Ele concede inteligência e Ele tem o poder de mudar as estações. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse novo dia. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa celebração aqui, onde essa empresa reúne seus colaboradores para celebrar a vida, para valorizar a vida. Pai, muito obrigada por cada família aqui representada, Senhor. Obrigada porque essa empresa se importa, Pai, com os seus colaboradores, aquelas pessoas que constroem a cada dia o propósito dessa empresa. Senhor, muito obrigada, Senhor, por cada homem e mulher que está aqui presente. Obrigada pelos seus dirigentes. Ó Deus, eu creio que será um momento de grande edificação, de instrução também, que o Senhor Deus esteja aqui presente. Nós queremos te agradecer, porque Tu és o autor e sustentador da vida. Pai, abençoa esse momento, o café da manhã. Obrigada, Senhor, porque Tu colocaste, Senhor, essa ideia no coração da liderança dessa empresa para como uma parte de cuidado, Senhor, revelando o cuidado, o carinho e a consideração com seus funcionários. Obrigada pela importância dessa empresa na nossa sociedade, em todo o Brasil. Em nome de Jesus, sê conosco e nos abençoe, e que tenhamos, Senhor, um dia maravilhoso. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Que delícia. Obrigada, querida. Muito bem-vinda, muito obrigada. Posso pedir um favor a você? Fique de pé. Fique de pé. Aproveite, espreguiça um pouquinho. Olha para quem está do teu lado direito, esquerdo. E você que está nos assistindo também pode fazer com seus amigos aí. Vira para quem está do seu lado direito, esquerdo, dá um abraço e diz pelo menos 3 motivos que você deve agradecer. Quais os motivos? A sua gratidão hoje é por quê? Diga aí para os seus amigos. Movimenta, vai com outros e diz aí. Eu tenho 3 motivos para agradecer. Diga os 3 motivos que você tem para agradecer. Faça isso, por gentileza. Aproveite e se apresente para quem você não conhece. Apresente-se para quem você faz tempo que você não vê. Dê um abraço. Olha como ele está cheiroso, cheirosa, lindo e linda. Seja bem-vinda, Neilza. Que prazer. Queridos doutores também, sejam muito bem-vindos. Queridos, depois, se quiserem dar um abraço nos médicos, com certeza. Depois nós compartilharemos os contatos, porque são profissionais maravilhosos. Nós abriremos agora façam um favor, façam duplas e vire de costa para o seu amigo. Faz uma duplinha aí, rapidinho, vira de costa para o amigo. Dupla, dupla, dupla. Lembra aí, vira de costa. Não, assim, costa com costa. Costa com costa. Agora, costa com costa, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Agora, diz pro teu amigo, você vai dizer pro seu amigo qual a cor do sapato dele hoje. Qual a cor? Ok. Vamos lá, a cor do sapato. Vai ficar mais fácil. Diz pro teu amigo a cor dos olhos dele, a cor dos olhos. Ok. E o tom da blusa? Qual a cor da blusa? Ou do vestido? Arrasou. Agora, uma pergunta muito, muito, muito maravilhosa. Você vai virar para o seu amigo e dizer assim: é um prazer para você me conhecer? Dê um abraço gostoso. Queridos, o café está servido. Queridos, nós precisaremos dar início, mas fiquem à vontade, tá bem? Fiquem à vontade, se precisar voltar, voltem. Mas vamos começar aqui a conversar um pouquinho, já estão conectando, doutores, vou já chamá-los. Queridos, Outubro Rosa. Todos os anos nós falamos a respeito, mas você já parou para pensar em como começou essa história? Na verdade, o Outubro Rosa começou com um entendimento, na verdade, uma história de amor, vou dizer assim, embora com um fim doloroso, mas essa dor, na verdade, promoveu uma causa.
nós pensamos em um tema para abraçar os 2 meses, tanto Outubro Rosa como Novembro Azul, e nós idealizamos, então, o laço que nos une é o autocuidado. Então, o autocuidado faz toda a diferença, porque somos seres sistêmicos, somos completos. E você pode perguntar, nossa, e falou de Deus, falou de religião, falou das emoções? Sim, porque nós somos seres completos. Não é assim? Existem áreas que mão humana não alcança. E nós, quando nós falamos e pensamos em Outubro Rosa, você sabia que o dia 19 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama? Então, é um momento oportuno para repensarmos a respeito. E essa história começou como uma história de amor. Sim, porque Susan G. Komen, na verdade, ela teve um câncer, isso em 1970, e como, na ocasião, os recursos e as informações eram escassas, ela, infelizmente, faleceu de câncer de mama, mas a irmã dela, Nancy, abraçou a causa. E ela entendeu que, partindo dessa dor, outras pessoas poderiam ser alcançadas. E ela desenvolveu e pensou na fundação Susan G. Komen for the Cure, que justamente abraça esse movimento que é mundial e tem feito a diferença na vida de tantas mulheres. E hoje nós temos a honra de contar com 2 profissionais maravilhosos. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Aguinaldo Barroso e doutora Tatiana Barroso, Valois Barroso. São os nossos convidados, mastologistas, e conversarão conosco sobre a importância desse autocuidado. Tem se falado muito sobre cuidado com a alimentação, com as emoções, com aquilo que a gente pensa, sobre a questão do tabagismo. Tudo isso será abordado e acredito que muito mais. Dr. Aguinaldo é médico mastologista e ginecologista, professor da UEA e membro da Associação Amazonense de Ginecologia e Obstetrícia. A doutora Tatiana Valois, e detalhe, são um casal lindo. Casados, lindos. E olha o que nós temos em comum. A doutora Tatiana, eu tive o prazer de estudar com ela no Ida Nelson. Eu vou dizer isso para todo mundo, doutora, porque a senhora é chique. E o nome dela é Tatiana, o nome do esposo dela é Aguinaldo, e o nome do meu esposo é Dali Aguinaldo. Exato. Doutora Tatiana é médica mastologista e ginecologista, professora da UEA e mastologista voluntária da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, SECOM. Sejam muito bem-vindos. Vamos aplaudi-los? Que honra. Obrigada, queridos. Doutora Tatiana, bem-vinda. Bom dia. Gente, que coincidência. A Tati não tinha me contado essa parte do marido, de ser igual a Aguinaldo. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos aqui e o convite da doutora Tatiana, maravilhosa, entrou em contato conosco para nós falarmos um pouquinho desse tema tão importante hoje. Então, meu nome é Aguinaldo, eu não sou daqui do Amazonas, eu sou baiano, mas já moro aqui há 23 anos. Sou apaixonado por essa cidade, não admito que ninguém fale mal daqui, nem do calor. Nem do calor, porque o calor a gente consegue contornar, porque tem pessoas que vêm às vezes trabalhar, eu vim para Manaus só para ganhar dinheiro, não, eu vim para Manaus porque aqui eu construí a minha família e hoje Manaus é minha casa. Eu não estou falando propaganda não, né? Isso é uma verdade. A Tati me deixou numa situação complicada, porque quando eu virei de costas para a Tatiana, eu tinha que adivinhar a cor do sapato dela. Eu digo, meu Deus, é esposa, eu tenho que acertar na mosca. Graças a Deus deu tudo certo. E também o Fernando, que ele já deu praticamente a minha palestra aqui, né? Que eu vou falar sobre coisas que ele falou super bem aqui, né? Vida e saúde, né? Muito obrigado. Então, a gente presença. faz uma palestra compartilhada, né? Nós dois somos mastologistas, como a Tati bem apresentou. Mas vocês, no final, sintam-se à vontade para fazer perguntas, que a gente está aqui para esclarecer, porque nós temos muito prazer em divulgar essa causa. O Outubro Rosa... 142 já, de outubro para cá. Desse outubro. O Outubro Rosa, ele é um marco, como foi bem explicado, mas ele é pontual, né? Então, a gente fica preocupado com o que vocês fazem entre os outubros, que é o que importa, né? Então, a gente vai dar início, o Aguinaldo começa e depois eu venho. Tudo bem.
É melhor esse aqui, tá? Pronto. Eu fico muito feliz que tem bastante homens aqui presentes, não apenas para a palestra do Dr. Milton, mas o homem também está ligado ao câncer de mama por vários aspectos, né? Além de você ser companheiro da mulher que teve câncer de mama, você também é um elemento modificador da sua família, que você pode chegar para sua mãe, para sua avó, irmãs, esposas e cobrar que faça os exames periódicos, né? E isso é muito importante. Com um adendo, o homem também pode ter câncer de mama. Eu já tive a oportunidade de entrar em mais de 5 cirurgias de câncer de mama em homem. Essa é uma situação que pode acontecer. É raro, mas acontece. Câncer é uma palavra que é estigmatizante, as pessoas têm muito medo. Tanto é que antigamente se dizia, olha, fulano morreu de CA, de tanto medo que a gente tem de falar sobre essa doença. Mas a notícia triste que eu tenho que dar é que, infelizmente, 1 a cada 4 pessoas que está aqui nessa sala, infelizmente, pode ser acometida pelo câncer. Tá? E é preciso que a gente fale sobre isso. Esse slide aqui ele mostra para vocês em que toda essa areazinha rosa que vocês estão vendo, ou seja, quase todo mundo, o câncer de mama, ele supera todos os outros cânceres de origem feminina, inclusive no nosso país. O câncer de mama, infelizmente, ele ainda é o carro-chefe que está à frente de todos os cânceres. Para vocês terem uma ideia de números, no Brasil, o INCA dá uma incidência para esse ano de mais de 70 mil casos, isso são casos diagnosticados pelo SUS. Para aqui, para o Amazonas, a gente tem aproximadamente 500 e para Manaus mais de 400 casos, isso são diagnosticados e demonstrados lá na Fundação SECOM, fora os consultórios e os hospitais particulares e planos de saúde. A notícia boa que a gente tem que dar é que 1 a cada 3 casos de câncer de mama, ele pode ser curado se ele for descoberto cedo. Isso é muito importante. Por isso que a gente está aqui, porque nós queremos que vocês sejam os nossos elementos modificadores da sociedade. Não é, minha amiga? Minha amiga e minha paciente de consultório também. Então, medo, apreensão, desconhecimento. Depois dessa palestra, a gente já não pode ter mais. A informação que nós estamos passando para vocês é uma informação que pode salvar vidas. Por isso que é tão importante a presença de todos aqui. O que é o câncer? Então, a gente pode observar que existe uma célula, nosso corpo é constituído de células, e, infelizmente, de acordo com características genéticas ou epigenéticas, e o que é isso? Os nossos hábitos de vida, essa célula ela pode sofrer uma modificação no seu DNA. Por isso que todo câncer tem origem genética. E quando essa célula sofre uma modificação por conta desses nossos hábitos, ela começa a se proliferar, indiscriminadamente gerando um tumor. Isso acontece com todos os cânceres, mas a gente está puxando a sardinha para a nossa brasa, que é o câncer de mama. Então, como vocês podem ver, a mama ela é uma estrutura, a Tatiana vai dizer daqui a pouquinho, que parece até uma verdurinha, e nessa área daí, onde vocês estão vendo mais azulzinho, que vocês estão vendo aqui, é onde pode se desenvolver a doença do câncer de mama. Então, alguns fatores eu não consigo mudar, que são fatores de risco que você já pode nascer com ele. Por exemplo, nascer mulher. Vocês têm o desenvolvimento das mamas e isso eu não consigo mudar, né? Então, as mulheres, os pacientes de sexo feminino, eles têm mais chance de câncer. A idade, quanto maior a idade, maior a chance de ser acometido pelo câncer. A história pessoal de câncer de mama. Se a mulher já teve câncer de mama, ela tem mais risco de desenvolver a doença numa outra mama. Exposição à radiação. Pessoas que trabalham com radiação, elas têm mais chance. Fatores genéticos, né? E a história menstrual. O que são fatores genéticos? Se eu tenho mãe ou irmã com câncer de mama, abaixo de 50 anos, a gente pode ter história de câncer transmitida, né, de pai para filho. Então, mas isso corresponde a uma parcela pequena, menos de 10%. 90% está de acordo com os nossos hábitos. História menstrual. Uma mulher que começa a menstruar muito cedo ou que termina de menstruar muito tarde, eu não tenho como mudar. Isso aí, ela está tendo ação hormonal durante todo esse período e aí eu não consigo mudar esses fatores que têm aqui. Agora, esses aqui nós temos a obrigação de mudar. Nós moramos num estado, aí agora eu vou culpar um pouquinho a gente, em que tem comidas deliciosas. O café da manhã daqui é uma delícia, mas é um café, infelizmente, ou a nossa alimentação muito rica em carboidratos, muito rica em excessos, né? E a gente, infelizmente, tem às vezes o hábito de
beber um pouquinho mais, alguns têm aquele hábito absurdo do cigarro, entendeu? O fast food, aquele brinquedinho ali do iFood que a gente fica pedindo comida e a gente está, infelizmente, ingerindo cada vez mais industrializados. Quando o Fernando falou que uma palestra como essa pode mudar a vida da gente, eu queria que realmente ela mudasse a vida de vocês, para a gente se atentar para uma alimentação mais saudável, para a gente procurar fazer atividade física. Isso tudo são fatores, esses todos são fatores que podem ajudar a combater o câncer. Tá? Então, obesidade, o incremento, redução da obesidade, o incremento de prática de atividade física, diminuição do consumo de álcool, cuidado, eu estava vendo uma palestra ontem sobre terapia hormonal, todo mundo hoje está querendo se hormonizar, estava discutindo isso com meu amigo urologista, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente sai do plano divino da criação. Foi lindo a gente começar essa palestra através de uma oração, porque nós dependemos de Deus para tudo. Sem Ele, nós não somos nada. Eu aqui peço a Ele e que o Espírito Santo ele me utilize para eu poder levar essas palavras para vocês. Isso é muito importante. Obrigado pela sua oração. Para mim, foi a parte mais linda e mais importante que eu poderia aqui ter hoje. Tá? A amamentação. Amamentar protege contra o câncer de mama. Então, a amamentação é um fator de proteção também. Assim como também ter filhos. Se você tem filho, você amamenta e a mama atinge o seu estágio máximo de diferenciação e sua função. Então, esses fatores aqui são fatores relevantes para combater o câncer. Aqui são aqueles alimentos que a gente, infelizmente, come no dia a dia. Eles são extremamente saborosos, mas também são mortais. Né? 10% das mortes dos brasileiros abaixo de 70 anos são por alimentos ultraprocessados. Processar um alimento é cortar uma laranja em 2 partes e fazer um suco. Isso é processar. Só que quando eu como uma salsichinha de cachorro-quente, eu estou comendo um alimento com vários processos químicos que podem mudar aquelas células gerando o câncer que eu falei para vocês. Não só de mama, intestino, entendeu? E assim vai. Então, fica um dever de casa para vocês. É uma série que já está para sair do Netflix. São 3 episódios de um médico que vai para zonas, são chamadas zonas azuis, onde as pessoas passam de 100 anos de idade. É dever de casa assistir. Maravilhoso. E ele conseguiu, através da demonstração desses lugares, entender por que essas pessoas passam de 100 anos. Mas o resumo é alimentação saudável, oração, o poder de oração e conexão com Deus e o exercício físico. Para vocês terem uma noção, o câncer de mama, para ele ter 1 centímetro de tamanho, quando ele passa a ser palpável, a pessoa consegue sentir, demora às vezes de 2 até 10 anos. Por isso que é tão importante a realização de um exame que a Tatiana vai falar para vocês daqui a pouco, entendeu? Que é o principal exame para prever, para descobrir uma doença como o câncer cedo. Para vocês terem noção, quando ele tem 1 centímetro, esse tumor ele já tem 1 bilhão de células, ele já teve mais de 30 divisões mitóticas e já passou mais de 10 anos. Depois que ele se torna palpável, ele dobra de tamanho a cada 3 ou 4 meses. Aí, a minha outra pergunta. E o homem, que eu estava falando para vocês no instante? Ele também pode ter câncer de mama? Infelizmente, sim. É muito raro, mas pode. O consumo de bebida alcoólica, que ele é um fator de risco para doença hepática, ele pode levar ao quadro de cirrose, e essa cirrose hepática também pode evoluir a formação de hormônio feminino que leva ao câncer de mama no homem. Não é apenas isso. A cirrose, hoje em dia, não é só provocada por bebida. Eu tenho encontrado situações de várias e várias pacientes que vão comigo no consultório já com fígado gorduroso, esteatose hepática grau 2 e 3, e depois disso é a cirrose. E essa esteatose hepática é provocada porque a gente está comendo cada vez mais açúcar, cada vez mais industrializado. Então, a gente está tendo muito quadro de cirrose não alcoólica. E depois desse quadro de cirrose, é câncer de fígado. Ou então, estrogenização e formação de câncer de mama. Aí as pessoas perguntam, por que tem tanta gente que está tendo câncer cedo? Aí eu volto a pergunta para vocês, a gente está se cuidando? A gente está procurando o bem da nossa família, principalmente nós homens. Homem tem a obrigação de prover, homem tem a obrigação de ser forte, homem tem a obrigação de se jogar na frente de uma bala para proteger a família dele. A gente não consegue fazer isso quando a gente está, infelizmente, com um aumento de peso, quando a gente não está conseguindo ter força e vigor para cuidar da nossa família. Então, fica esse adendo para tocar no coração de vocês. Tocou o meu quando eu tinha 120 quilos. E eu estou querendo mudar minha vida até o dia de hoje. Pensem nisso. Então, 1 a cada 100 homens pode ter câncer de mama. Isso é um exemplo de cirurgias. A mesma mastectomia que uma mulher faz, o homem também pode fazer. Tá?
Ficou essa primeira parte aqui para vocês. Eu tive 10 minutinhos. Consegui cumprir a tempo? Obrigado, Deus. Valeu, deu tudo certo. E agora eu vou passar para a Tati. Beijo para vocês e a gente se vê no final. E aí agora a gente vai falar de como que a gente pode prevenir o câncer de mama, né? E como que a gente pode desconfiar que tem alguma coisa errada com a gente. Então, alguns sinais e sintomas que aparecem na mama podem nos sugerir que tem alguma coisa errada. O sinal mais comum que todas as mulheres associam ao câncer de mama é um nódulo ou um caroço que apareceu na mama. Mas esse caroço, nem sempre, a maioria das vezes, na verdade, ele é benigno. 80% dos nódulos que aparecem na mama são benignos. Isso é maravilhoso, né? Só que se aparece o nódulo na mama, a gente tem que ficar de olho para saber o que é. Ninguém pode deixar para lá. O nódulo, ou o caroço na mama, ele é um sinal de alerta, né? Para a gente saber que tem alguma coisa diferente na nossa mama. Mas, além do nódulo ou caroço que pode aparecer, a gente tem outros sinais que podem aparecer também. Vocês já devem ter visto essa foto na internet, que é bem famosa, né? Então, aí, eles pegaram os limões sicilianos, né, que são amarelos, diferente do nosso limão verde, e eles colocaram, olha quanta coisa que pode aparecer na mama, que é bem parecido. Então, toda vez que eu vou ao mercado, eu coloco lá nas minhas redes sociais as fotos dos limões e das laranjas, porque eu me lembro de vocês. Toda vez que eu olho, aí eu fico comparando com essa foto. Então, olha lá, às vezes só uma alteração na cor da pele em volta da mama, às vezes uma alteração na textura da pele. Aqui, olha, uma veia sobressaindo, às vezes uma alteração no mamilo, às vezes uma diferença de um mamilo para o outro. Então, isso tudo podem ser sinais de que tem alguma coisa errada na mama. E a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, eu digo que a gente tem que fazer OPS todos os dias, né? Isso é uma invenção minha, tá, gente? Que é para poder vocês memorizarem. Eu inventei isso, eu falo sempre nas redes sociais. Porque as mulheres, elas têm vergonha, às vezes, de se tocar, ou por receio, ou porque não tem esse costume. Chega no banheiro, tira a roupa, vai tomar banho e nem se olha no espelho. E, às vezes, um sinal desse pode ser só uma alteração que não dá para sentir. Eu preciso olhar. Então, quando você estiver lá sozinha no banheiro, que você tirar sua blusa, for tomar banho, para na frente do espelho e olha as suas mamas. Olha para ver se está tudo igual, se elas são. Geralmente, elas não são iguaizinhas, né? Às vezes tem um lado maior que o outro. Mas, para eu saber como elas são, eu tenho que olhar. E, se eu sei o que é certo, eu vou perceber o que está errado. Então, eu só consigo ver alguma coisa diferente no meu corpo se eu conhecer meu corpo. E não só em relação às mamas, tá? Em relação ao nosso corpo todo. Então, a gente tem que olhar, pegar e sentir as mamas, para a gente saber o que ela está, como é que ela está. Doutora, toda vez que eu pego nas minhas mamas, eu sinto um monte de caroço. Aí vem a história da verdura que o Aguinaldo falou. A nossa mama... vocês conhecem aqui brócolis? Conhece? Todo mundo conhece? Ou couve-flor, né? Então, é igual uma arvorezinha, né? A nossa mama é como se fosse um brócolis deitadinho de lado, assim. Tem aquele caule e aquelas arvorezinhas no final. Assim que é a nossa mama lá dentro. Então, quando a gente pega na nossa mama, normal, sem nódulo, sem nada, a gente pode sentir essas ondulações, que são normais, são a própria glândula, que ela tem essas ondulações. E, em alguns períodos do mês, essas ondulações até aumentam. No período pré-menstrual, ela pode ficar mais evidente quando a gente pega, porque a mama ela incha um pouquinho antes da menstruação. Mas, se eu sei que isso é o normal, quando aparecer alguma coisa diferente disso, eu vou saber também. Então, eu tenho que pegar para poder saber. Aí vem a história do Netflix, que a Aguinaldo não gosta que eu conte, mas eu conto toda vez. Homem adora chamar a gente para ver filme, né? Vamos ali assistir um filme, mas com outras intenções, né? Aí, nós tivemos uma paciente que foi engraçada, tadinha, essa história. Ela disse exatamente isso para a gente, né? Ela foi uma consulta... Eu digo para a gente porque a gente opera junto, tá? Então, quando o paciente vai comigo ou com ele no consultório, acaba que ela conhece os dois, né? E aí... ela chegou para mim e disse assim, doutora, eu estava assistindo filme com meu marido, Netflix, e aí ele veio pegar nas minhas mamas e sentiu um caroço.
E aí eu falei assim, aí examinei, né? Só que esse caroço já era bem grande, gente. Imagina, ela não sentia, e ele sentiu quando foi fazer a brincadeira, né? Ele sentiu o caroço, porque ele estava acostumado a pegar nas mamas dela e ela não, né? Então ele percebeu a diferença. Então, olhem, peguem e sintam suas mamas, tá? E além disso, além da gente fazer isso, hoje a gente não usa mais aquela palavra que era muito usada antigamente, autoexame, né? Quem tem um pouco mais de idade, que não é o meu caso, lembra que a campanha do Ministério da Saúde antigamente era autoexame, né? Faça o autoexame. Hoje a gente não fala mais em autoexame, porque a mulher não tem a obrigação de saber se examinar, né? Ela tem a obrigação de se conhecer. A gente fala em autoconhecimento. Por isso que eu estou batendo nessa tecla com vocês. Mas isso não descarta outros exames, a ida ao médico mastologista, que somos nós, especialistas na mama, para investigar, mesmo que você não esteja sentindo nada, mesmo e principalmente se não estiver sentindo nada. Vocês vão já ver por quê. O que eu faço? Né? Se o câncer for descoberto a tempo, ele pode ser tratado com sucesso? Pode. Vocês sabem como? Aí, olha, essa bonita, que ninguém gosta. Né? Já ouviram falar da mamografia, né? Então, a mamografia, ela é um exame de raio-x das mamas. Olha que interessante. E a mamografia mudou a história da mortalidade da doença quando ela passou a ser o exame de preferência para rastreamento da doença, do câncer de mama. O que é rastrear uma doença? É eu procurar essa doença numa determinada população, nas mulheres acima de 40 anos, que não tem sinais nem sintomas. Não estou sentindo nada, doutora, não vou fazer mamografia. Aí é que tem que fazer. Que ela consegue achar a doença antes dela dar sinais e sintomas. Para vocês terem uma ideia, a mamografia diminuiu essa mortalidade da doença em 30% a 40%. É muito. Né? De 10 mulheres que têm a doença, 3 não morriam mais, por conta da mamografia. Antigamente, isso daí era muito ruim. Né? Morria, com certeza, porque não tinha como achar cedo. Quanto mais cedo eu acho a doença, mais chance de sucesso eu tenho o tratamento. E quem que deve fazer mamografia? Toda mulher acima de 40 anos de idade. Independente de história. Tá? Toda mulher, assim, a partir dos 40 anos de idade, deve fazer mamografia. As mulheres que têm outros fatores de risco, que o Agnaldo citou, associados como fatores genéticos, né, hereditários, elas devem procurar o mastologista para saber se tem necessidade de começar antes essa procura da doença. Né? Mas toda mulher que não tem história, que não sabe de nada, deve, com 40 anos, fazer mamografia. E todos os anos. Esse ano, nós tivemos um ganho muito grande para o SUS. Eu e o Agnaldo somos médicos do SUS, e, antigamente, até esse ano, até o dia 23 de setembro desse ano, que foi um marco para nós, da Sociedade Brasileira de Mastologia, o SUS não permitia que nós pedíssemos mamografia para mulheres a partir dos 40 anos. A lei dizia no SUS que era para fazer mulheres acima de 50 anos a cada 2 anos. E aí passava batido um monte de mulher com lesões que eram iniciais e que desenvolviam câncer, se agravavam. E aí, esse ano, no dia 23 de setembro, o SUS permitiu, liberou para mulheres acima de 40 anos. Muito bem, foi um marco. Nós ficamos muito felizes com isso, porque é uma briga muito grande da Sociedade Brasileira de Mastologia, do Colégio Brasileiro de Radiologia, para que isso acontecesse. E a gente conseguiu. Então, o benefício da mamografia é o seguinte, gente. Vocês imaginam da menina do Netflix. Quando ela foi, ela já estava com um nódulo de 3 centímetros. 3 centímetros é mais ou menos o tamanho de uma uva grande. Isso aqui, ó. Tá? É um nódulo que vocês conseguem perceber, se vocês palparem as mamas de vocês. Tá? A mamografia consegue ver um nódulo desse tamanho aqui. Ó. Eu pedi a caneta para isso. Ó. Vocês estão vendo aqui um pontinho no meu dedo? Um pontinho de caneta? Não estão vendo, né? Pois é, a mamografia vê. 2 a 3 milímetros. Se eu acho um câncer desse tamanho, a chance de cura é quase 100%.
Então, gente, não tem por que não fazer mamografia, né? Doutora, eu vou fazer ultrassom, porque a mamografia dói. Gente, a escolha é sua. Um dia de dor por ano ou tratar um câncer. Né? Então, são escolhas que a gente tem na vida todos os dias. A mamografia não dói, ela não é um exame agradável de fazer, como o preventivo do câncer de colo de útero também não é agradável, é um exame muito íntimo. Né? A gente tem uma pressão na mama, hoje os aparelhos são muito modernos, não dói, mas é um exame necessário, gente. Eu prefiro fazer a mamografia do que descobrir uma coisa mais avançada. Né? Então, é uma escolha. Esse slide aqui é o meu preferidinho da palestra toda. Vocês estão vendo aí, olha, aquele pontinho lá embaixo, ele é o tamanho do nódulo que a gente acha numa mulher que faz mamografia todos os anos. Né? E o lá de cima é a do Netflix. Aí vem aqui, ó. Quanto menor o rosinha, que eu acho, mais chance de eu ficar viva se eu tiver um câncer. E quanto maior, olha a minha chance de ficar viva depois de 5 anos da doença. Você escolhe o que você quer para a sua vida. Você escolhe se você quer ir para a academia malhar ou ficar no sofá deitado vendo Netflix. Você escolhe se você quer comer todos os pães maravilhosos que estão aqui sendo servidos no café e depois ficar com o abdômen distendido ou comer a salada de frutas. Né? Tudo são escolhas. A comida não tem perna para ir para a nossa boca. Ela vai se a gente levar. O exercício ele tem que ser encarado como nosso trabalho, como tomar banho, como escovar os dentes. Então, assim, não é porque eu quero fazer, é porque eu tenho que fazer. Eu tenho que me movimentar. Né? O corpo precisa disso. Então, olha lá, as mamas elas têm formas e consistências únicas. Cada pessoa tem um tipo de mama. Vocês acham que essas mamas aqui são todas iguais? São? Não, por que não? Tem com prótese aí, né? Tem quase 100. Tem mama grande, mama pequena. Né? Pois é, para nós essas mamas não são iguais, né? Mas para o câncer elas são. O câncer não escolhe. Tá? Conhece essa moça? Câncer de mama. Atriz global, famosa, né? Foi casada com um político, câncer de mama, com dinheiro. Tá? Ele não escolhe. Essas duas, conhecem? Câncer de mama. Essa aqui, da esquerda, ela malha a vida toda. Até hoje, ela está viva ainda, malha e teve câncer de mama. Por que ela está viva? Talvez porque ela malha. Além disso, a gente tem estudos que comprovam que mulheres que fazem atividade física não impedem de ter a doença, mas quando elas têm a doença, a chance de ficar viva é maior. E olha aí ela. Ela é um exemplo clássico desse estudo, porque ela sempre malhou, então a chance de ficar viva, mesmo depois de ter o câncer, a pessoa que tem atividade física e hábitos de alimentação saudáveis, a chance de ficar bem é muito maior. E essa daí, vocês conhecem? Não é da minha época esse filme, mas... Vocês já viram, né? Grease, nos tempos da brilhantina, né? Essa atriz chama Olivia Newton-John. Trabalhou com John Travolta nesse filme, foi, eu acho que, o mais famoso da vida dela. E a Olivia Newton-John teve 3 vezes câncer de mama. E ela perdeu a luta para a doença. Tem uns 2 ou 3 anos que ela faleceu. Quando ela teve o 3º, ela desistiu de tratar. Disse que não ia mais fazer tudo de novo e ela morreu de câncer de mama. Toda a fama, todo o dinheiro. Está vendo como não importa? E essa daí, vocês conhecem? Essa é nossa, né? Prata da casa, do Brasil, né? É a Ana Furtado. Por que eu coloquei a foto da Ana Furtado? Ana Furtado teve câncer muito cedo, com 40 e poucos anos, né? E olha o que ela disse aí. Tratamento precoce foi crucial para a cura. Ela descobriu o câncer cedo. E ela curou.
Tá? Então, a importância de se descobrir a doença cedo é muito grande, gente. Você fazer atividade física, você ter uma alimentação saudável, não impede de você ter a doença, mas se você descobre cedo, se você mantém esses hábitos, a chance de você ficar curada da doença é muito grande. Então, não tem por que não fazer, né? E essa, vocês conhecem? A Angelina Jolie, ela mudou também a história da mastologia, em 2013. Né? O que aconteceu com a Angelina Jolie? Ela perdeu a mãe e a avó para o câncer de mama. E aí, o que aconteceu? A Angelina Jolie, ela resolveu fazer um teste genético para saber se ela tinha chance de ter a doença, porque ela viu o sofrimento da mãe e da avó que morreram pela doença. E aí, o teste genético dela veio dizendo que ela tinha mais de 80% de chance de ter a doença. E, com isso, ela divulgou esse teste genético, que as pessoas não costumavam pedir e nem fazer. Com o resultado desse teste, ela resolveu fazer uma cirurgia que a gente chama de cirurgia redutora de risco, que era retirar as mamas para diminuir essa chance dela ter a doença. Não queria dizer que ela não fosse mais ter. E aí ela tirou as mamas, né, colocou a cirurgia em várias etapas e colocou as próteses para poder diminuir essa chance. Ela ficou com a chance igual à nossa, de quem não tem nenhuma história de ter a doença, mas não era mais 80%. E, junto com essa mutação que ela tinha, que o Aguinaldo mostrou lá no começo, que é uma mutação genética, né? Ela tinha uma mutação na célula que fazia ela ter essa chance maior. Além da mama, ela tinha chance de ter câncer no ovário também. E aí ela tirou os ovários também, entrou numa menopausa precoce, que ela tinha 37 anos na época, eu acho 38. Mas o que aconteceu? Ela fez isso. Aí vocês lembram que ela ficou bem magrinha, não foi? Ficou bem, né? Passou por um processo bem ruim. Mas o fato é que ela divulgou esse teste genético e hoje a notícia boa é que a gente já tem esse teste pelo SUS também. Aqui embaixo, olha, não está dando para ver, está aqui embaixo no slide. Ó. Essa lei é de 17 de abril de 2024. As pacientes que têm indicação para fazer o teste genético, então, se você tem história familiar, procure um mastologista para saber se você tem indicação de fazer, e esse teste já é feito pelo SUS. Tá? Então, era isso. Né? Obrigado. Perfeito, né? perfeito. Juntem-se a nós nessa causa. Previna-se, quem quiser seguir a gente está aí. Ó. Pode seguir lá nas redes sociais. Pensem a diferença que faz profissionais que têm expertise, conhecem de lei, estão antenados. Então, quanto conhecimento. Muito obrigada. Quando os médicos falaram sobre Blue Zones, querido, e as pessoas não entendiam por que nesses lugares as pessoas viviam mais de 100 anos, não é assim, doutor Aguinaldo? E eles entenderam que o fato de ter alimentação saudável, de subir e descer ladeira, então, como é importante. Tiago de Mello, um autor amazonense, ele costumava dizer assim, não existe um caminho novo, o que existe de novo é o jeito de caminhar. Então, nós já sabemos de muitos do que fazer, né? O que precisa, de fato, é tomarmos posição. E vocês, muito obrigada. Queremos, então, abrir para perguntas, porque nós temos outra palestra e vamos aproveitar. Perguntas. Doutora Tatiana, doutor Aguinaldo. Eu perdi minha mãe com câncer de mama. Né? Nós descobrimos muito cedo, tratamos, e quando a batalha parecia que tinha sido vencida, nós fomos surpreendidos com uma metástase. Mas, nesse processo todo, eu procurei entender, né? Porque, afinal de contas, eu sou filha e tenho filhos, procurei entender esse fator. O emocional também é um fator muito importante, né? De nós trazermos, por mais que a gente tenha uma alimentação saudável, uma vida de exercício, com hábitos muito bons, se nós não cuidarmos do campo mental, que é o mais difícil de ser cuidado, no momento que nós temos uma era hiperconectada, é um fator muito importante que você olha e você diz, essa mulher malhou a vida inteira, ela tem acesso a uma comida super saudável, um ambiente aparentemente saudável, mas internamente é um campo que só ela poderia cuidar, ela não cuidou, né? Tratar também o mental.
E para você tratar o mental, você tem que ter conexão espiritual. É o que eu fico pensando. As pessoas, elas se casam, as pessoas, elas juntam, elas vão para o trabalho, mas elas esquecem da nossa conexão com Deus. Mesmo para quem não acredita, a fé religiosa, uma oração, entendeu? Isso é uma coisa que pode mudar todo o emocional. Quando você se entrega realmente na hora do problema ou da alegria e que você faz um ground touch, sabe? Tocar o seu pé no chão e conectar-se com a Mãe Terra e com Deus, tudo muda na nossa vida. Às vezes algumas pessoas podem achar que isso é meio etéreo e tudo mais, mas eu só fui observar isso na minha própria vida quando eu mudei essa conexão, todo o resto ele muda. Está tudo escrito na palavra de Deus, é um manual de instruções. Me procure que eu endireito as suas veredas. É muito simples. E foi isso e é isso que eu tento fazer todos os dias. Né? No tratamento do câncer, a gente sempre, eu e o Agnaldo, a gente tem um costume, quando a gente vai dar um diagnóstico, se a paciente está sozinha, a primeira pergunta que eu faço é quem veio com você? Perfeito. Porque é muito difícil você dar um diagnóstico a uma pessoa só. Exato. De que ela tem um câncer. Então, por ali, você já observa que aquela paciente vai precisar de ajuda. Imagina, ela está investigando uma doença, vai te trazer uma biópsia só. Exato. Imagina o que está na cabeça dela. Exato. Às vezes ela já até leu, né? Que hoje vão tudo para o Dr. Google ler antes, né? Já sabe o que tem. Mas, mesmo assim, ela foi sozinha para receber um diagnóstico daquele. Porque ela leu no Google, mas ela não está acreditando ainda que tem o câncer. Ela quer ouvir uma notícia boa da gente. Sim. Mas aí ela está só. Então, a gente sempre tem esse cuidado, eu e o Agnaldo, quando os maridos vão, né, com as pacientes, a gente sempre elogia muito. O tratamento é multidisciplinar, a paciente tem acompanhamento psicológico, né, às vezes até psiquiátrico precisa. Sim. Porque é muito difícil você lidar com a doença. Não é só a questão de você tratar, porque o câncer é diferente do tratamento de uma infecção de 7 dias que você toma um antibiótico. É um tratamento mais demorado, né? Tem que tem mudar várias o estilo etapas. de vida também, exatamente. Né? Mentalidade. Queridos, eu costumo dizer que todas as nossas emoções têm órgãos de choque. Então, todas as vezes que nós estamos diante de situações que são desafiadoras, existe uma área do nosso corpo que recebe o primeiro impacto. Então, como é importante nós policiarmos a nossa mente, como é importante nós policiarmos aquilo que nós empoderamos. Então, aí entram também crenças equivocadas. Quantas vezes nós permitimos que histórias do passado, e eu também costumo dizer, sempre nos nossos momentos, aquilo que não se cura se repete. Então, não adianta colocar debaixo do tapete, porque uma hora virá. E o fato de existir, e, claro, busque ajuda. Não é demérito, não é sinal de fraqueza, ao contrário. E se você não tem abertura na família, procure um amigo do trabalho, alguém mais chegado, procure um sacerdote na igreja que você frequenta, mas não fique em silêncio, rompa com esse ciclo de silêncio. Esses momentos aqui é justamente para nós entendermos que a vida tem valor e você tem valor na vida. Então, como é importante que nós cuidemos uns dos outros, que nós entendamos que a vida é única e precisa ser vivida e celebrada com responsabilidade. Então, quando nós falamos sobre alimentação, quando nós falamos sobre também quem escolhemos estar do nosso lado, a gente tem que saber para onde voltar. É importante performar no trabalho? É claro que é. Nós não temos esse entendimento romantizado, mas é muito importante ter para onde voltar. Então, quando os médicos falam sobre essa conexão com o eterno, ele é o dono da vida e ele dá a palavra final. Não é assim? Então, a fé tem, na verdade, existem estudos científicos que falam do poder da fé. Então, novamente, aquilo que você empodera. O que está acontecendo com você, com a sua vida, com a sua história, com as suas escolhas? Tem pessoas hoje que só pensam, não, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso... Sim, isso tudo é importante, sabemos que é. Mas e você? E suas emoções? Quem está com você? Também observe os ciclos de sabotagem. Se você tem dúvidas para reconhecer esses processos, busque ajuda. O Grupo A tem um serviço de escuta psicológica. Você pode nos procurar. Lá nós não faremos terapia, mas nós faremos o acolhimento e os encaminhamentos necessários. Queridos, mais perguntas? Bom dia, me chamo Alice e eu tenho histórico na família, tanto por parte materna quanto paterna. Os dois morreram com um CA no estômago e, por parte da minha mãe, a minha tia teve CA de mama. Fez tratamento, quimio, tudo, hoje está bem, graças a Deus. Aí eu fiquei com aquilo comigo, né? Se meu avô teve, minha tia teve, vou começar a fazer o acompanhamento.
Só que eu tenho 22 anos, eu faço acompanhamento com o ginecologista, ela sempre passa os exames e eu comento com ela sobre o meu histórico de família, né? Se é válido eu começar a fazer esse exame de uma forma precoce, já que eu não tenho a idade para começar a fazer, né? Aí ela sempre me dá a resposta de que não seria válido porque no exame de imagem está tudo ok. Só que, como a doutora falou, né, que na mamografia, um pontinho mais pequenininho que seja consegue localizar. Então, seria válido eu me conformar com o que ela me indica de não procurar agora? Ou seria válido eu procurar um outro médico para... Linda a sua pergunta. Geralmente, o que traz mais preocupação com a gente são 5 pontos. Mãe ou irmã com câncer de mama abaixo de 50 anos, mãe ou irmã com câncer de ovário em qualquer idade, né? Se tem histórico de câncer de mama em homem na família ou se a paciente tem histórico de câncer bilateral na família. Então, esses fatores são os fatores de risco mais importantes que colocam você dentro do grupo de risco. Não é o câncer de estômago ou até mesmo o câncer de colo do útero, que é tão comum no Amazonas, que vai aumentar o risco de câncer de mama. Como você é muito novinha, a mamografia ela não é um exame tão bacana, porque a sua mama ainda é uma mama muito jovem e o exame ele não fica tão bacana para a gente ver, não é tão legal. Tá certo? Por outro lado, o ultrassom que o médico pede para você não é um exame de rastreio do câncer de mama. E aí, doutor, onde é que eu fico nessa interrogação? O que você fica é fazendo os exames periódicos com o seu médico, você tendo o que a gente chama em inglês, até vou falar um termo bonito, breast awareness, é você ter o conhecimento do seu próprio corpo e qualquer coisinha diferente que tiver com você, você já procura o médico, além dos seus exames periódicos. Entendeu? Você não tem um risco aumentado porque sua tia teve ou porque seu pai ou sua mãe tiveram um câncer de estômago, que, por sinal, é um câncer muito comum no estado do Amazonas. Há quem diga, a gente já viu o trabalho, que ele pode estar ligado a uma farinha, Milton, que vem, às vezes, do interior e ela é acometida por um aspergillus e isso pode ser um fator que pode mudar as células do estômago. Então, preferencialmente, vamos comer aquela farofinha torrada, né? Todo mundo fica assustado, porque é uma farinha. E além de tudo, não sei se vocês lembram que antigamente o Cara câncer apavorado. era uma doença de pessoas mais velhas, né? É verdade. Porque o câncer era assim antigamente, né? A gente via só nossos avós, bisavós tendo câncer. Hoje ele acomete pessoas mais jovens por conta do nosso estilo de vida, tá? Por conta da nossa alimentação, por conta do emocional. Então, na sua idade é muito mais difícil ter um câncer, não quer dizer que é impossível, de mama, tá? Então, como o doutor Aguinaldo falou, você continua fazendo seus exames periódicos anuais, né, com sua ginecologista, e qualquer alteração que você perceba ou que ela veja, a sua ginecologista, toda mulher deve ter as mamas examinadas pelo menos uma vez por ano, né, pelo médico, né? Perfeito. Tá? Então, se o médico de vocês não examina, troca. Eles estão aqui. Fica o gente. MEV, modificação de Tá. estilo de vida. O que eu posso fazer? Tá? Eu posso fazer Então, atividade tem física, que eu posso me examinar as alimentar melhor. mamas quando vai para consulta. Perfeito. Por aí. E cuida desse coraçãozinho e dessa mente. É isso, ok? perfeito. Não fica aguardando chegar. Tipo, Mais eu vou perguntas? ter. Não vai. Mais Vamos perguntas, lá, mais queridos. perguntas. Se você soubesse Ali como a tem gente uma. tem Onde vontade tem? de vencer... Bom dia, meu nome é Naí. Em relação à questão de nódulo ou cisto no seio, né? Eu já venho acompanhando há uns 4 anos. Antes era cisto, passou a ser nódulo. O médico pediu para mim acompanhar a cada 6 meses. Sempre fica ali aquele nódulo e aí todos os exames que eu faço, aí uns falam anualmente, já troquei de médico, e uns falam 3 meses, outros 6 meses, e sempre para mim ficar acompanhando a questão do tamanho. Isso seria relativo eu fazer e sempre eu faço só ultrassom, nunca fiz um exame mais profundo. Já cheguei também na mastologista e sempre dá a mesma coisa e dizem só para mim ficar acompanhando. Teria algo que eu teria que fazer a mais? Quantos anos você tem, Naí? 38 anos. Tá bom. Então, vamos lá. Didaticamente, a gente tem 2 tipos de nódulo na mama, tá? O nódulo cístico e o nódulo sólido, tá? O nódulo cístico é o famoso cisto, que vocês ouvem falar sempre. Tem um cisto na mama. Qual a diferença de um para o outro? É o que tem dentro. No nódulo cístico, a gente tem líquido, e no nódulo sólido é uma massa. Beleza? Nódulo cístico não vira câncer. Câncer não é água. Tá bom? Então, esse tipo de nódulo a gente já classifica como benigno, tá? O cisto, porque é uma alteração benigna da mama.
O nódulo sólido, todo nódulo sólido que aparece na mama, a gente diz que é suspeito. Mas suspeito não é culpado. Né? Igual no crime, né? Suspeito não é culpado. Se a gente está aqui dentro, morre uma pessoa aqui dentro, todo mundo aqui é suspeito. Né? Aí tem aquelas pessoas que são pouco suspeitas, médio suspeitas e muito suspeitas. Assim são os nódulos classificados, que são aquela classificação que vocês veem no exame. Só que aí, dependendo dessa classificação, alguns nódulos, que são a maioria, que são os poucos suspeitos, a gente só acompanha, porque a chance dele ser um câncer é menos de 2%. A mamografia, ela não me diz se uma alteração na minha mama é câncer ou não, tá, gente? Então, se você recebeu uma mamografia, o médico olhou e disse assim, você está com câncer, troca também. Entendeu? Porque não dá para saber pela mamografia. A gente desconfia muito que aquilo dali pode ser um câncer ou não. O que me confirma só é biópsia. Então, a mamografia me dá dicas daquela lesão. E aí, de acordo com essa classificação, eu vou fazer um acompanhamento ou uma biópsia. O acompanhamento ele pode ser mudado ao longo desse segmento que você vai ter com o mastologista, né? Porque, às vezes, o nódulo fica estável e a gente pode ir aumentando esse espaço de acompanhamento. Tá? Então, é muito individualizado, não é igual para todo mundo. Os fatores de risco contam, né, para saber se você vai fazer com mais frequência o exame ou não, se você já vai fazer uma mamografia, né, por causa da sua idade. Então, tem que analisar cada paciente individualmente. Tá bom? Que brilhante, queridos. A vontade é de ficar o dia, né? Mas não dá. E nós temos outra palestra. Queridos, vocês são maravilhosos. Tá. E, ó, quem ficou depois, o doutor Agnaldo vai dar palestra aí para os rapazes sobre essa questão toda do cuidado e romantismo. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Que Jesus Obrigada abençoe em honras a vida de vocês, que vocês continuem florescendo onde Deus tem implantado a vida de vocês. Eu gostaria de chamar a Paula, nossa diretora de marketing, para fazer a entrega das lembranças. São singelas lembranças. Depois nós passamos os contatos, tá, gente? E quem sabe fechamos parceria com o casal. Que tal? Arrasou, gostei. Queridos, e depois quem fez perguntas pela internet, nós colheremos as perguntas, faremos as respostas, tá bem? Muito obrigada de todo o coração. E voltem mais vezes. Querido, agora convidamos então o Dr. José Milton Guimarães Júnior, urologista, formado pela USP de Ribeirão Preto, especialista em cirurgia robótica e laparoscopia, com experiência internacional, chefe de urologia do Hospital Adventista de Manaus e membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Uhul! Olha aí, doutor. Depois ele dá autógrafo, gente. Dr. José Milton abordará a importância da saúde para o homem, no homem, especialmente a prevenção do câncer de próstata. Seja bem-vindo e muito obrigada, doutor. Bom dia a todos, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Percebi que eu falo com uma plateia predominantemente feminina, mas talvez eu consiga trazer algumas informações importantes e interessantes sobre o câncer de próstata, que é o tema principal do Novembro Azul. Tá bem? Tem alguns homens dispersos por aí, mas são poucos. E eu vi poucos acima dos 50. Tem alguém com mais de 50? Olha, 1, 2... Tá bem, mas a gente já manda a informação em adiantado, digamos assim. O Novembro Azul, apesar de ter sido comentado a origem do Outubro Rosa, eu fiquei um pouco enciumado, porque o Novembro Azul ninguém contou de onde surgiu, né? Então, mais uma curiosidade, eu sempre gosto de trazer curiosidades, que todo mundo sabe que tem que fazer o rastreamento para câncer de próstata, eu acho que todo mundo aqui já sabe, mas as curiosidades nem todos conhecem. No ano de 2003, um grupo de amigos resolveu deixar o bigode crescer, exatamente, na Austrália, e para que as pessoas perguntassem o que estava acontecendo para eles, e eles, com essa homenagem, digamos assim, levantassem um assunto da importância do cuidado da saúde masculina. Então,
vem na sequência do Outubro Rosa, né? E vem falar sobre a saúde masculina, a importância dos homens também cuidarem da própria saúde. Toda vez que a gente fala de câncer de próstata, tem um pouco de tabu, né? Então, são vários os problemas que estão relacionados a isso. Primeiro que o homem, de natureza, já não costuma procurar o médico com regularidade, como as mulheres o fazem desde o início da vida. Desde a adolescência, elas já vão ao médico, ao ginecologista, e o homem não tem esse costume. Então, procurar o médico sem estar sentindo nada, para o homem já é um tabu. E também tem a questão do toque retal, que é um tabu nesse sentido, e que também acaba afastando o homem na investigação do câncer de próstata. Bom, por que o Novembro Azul trata preferencialmente do câncer de próstata? Claro, nós vamos falar de prevenção da saúde, mas o câncer de próstata acaba tendo um papel principal. O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum nos homens. Para quem que ele pede? Ele pede para os tumores de pele, que são, de certa maneira, mais simples, digamos assim, porque são aquelas manchinhas que o dermatologista tira, que às vezes é um vaso celular, não necessariamente um melanoma, que é um câncer grave. Mas todos esses pequenos cânceres de pele são mais frequentes que o câncer de próstata, mas em seguida já vem o câncer de próstata e que traz consequências muito mais graves. Bom, então isso eu já tinha adiantado, que o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum, perdendo para o câncer de pele. E mais de 70 mil novos casos são diagnosticados no Brasil, todos os anos. Então é um número considerável. Há uma diferença de prevalência do câncer de próstata por regiões. Tá? O Brasil é um país muito grande, que tem uma diversidade genética muito grande e também de hábitos alimentares, culturais diferentes. Por sorte nossa, que estamos aqui no norte, a incidência do câncer de próstata aqui é menor que no sul e sudeste. Então, os homens no sul e sudeste têm uma incidência um pouco maior de câncer de próstata, isso a título de informação. Essa diferença geográfica ela é muito comum. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o câncer de próstata é um câncer muito frequente, mais que aqui no Brasil. E no Brasil, no sul-sudeste, é um pouco mais frequente. Bom, o que é rastreamento? Já foi dito aqui, né, pela doutora, que é procurar a doença em quem não tem nada. Qual é o sentido de você procurar um câncer de próstata em quem não tem nada? Justamente que a doença, nas fases iniciais, não dá nenhum sintoma. E é justamente nessa fase que ela não está dando nenhum sintoma é que as chances de cura se aproximam de 95%, 98%. O que é cura? O homem descobriu o diagnóstico, tem câncer de próstata, se tratou e ficou curado. Como é que eu traduzo isso de forma muito simples para o meu paciente? Eu digo, olha, você vai morrer de outra coisa. Isso que é estar curado. Ok? O que é a próstata? Porque parece anedótico, né? Mas você sabe que já aconteceu, não foi uma vez só, mas algumas vezes, de mulher vir no consultório e dizer, doutor, eu vim porque eu quero fazer o exame da próstata. E não era nem mulher trans, não. Então, assim, a próstata é uma glândula que só o homem tem. Tá bem? Então, ser homem já é risco para câncer de próstata. Ok? Nasceu homem, já tem risco de câncer de próstata. É uma glândula de caráter reprodutivo. Então, ela serve para produzir as secreções do ejaculado. Secreções que vão ser liberadas na ejaculação são produzidas na próstata. Tem um caráter reprodutivo. Depois da idade reprodutiva, só serve para dar problema. Algumas células da próstata, quando se proliferam de uma maneira anormal. E isso é o início do câncer. Aquela célula pequenininha começou a dividir errado, não passou por um sistema de controle, digamos assim, para ser eliminada. Dizer, olha, você está errada, vamos matar essa célula. Ele escapou do mecanismo que a gente chama de apoptose e proliferou e virou um câncer. O objetivo é descobrir esse câncer, essa doença na fase inicial. Quem que deve ficar atento ou mais atento, né? Toda vez que você fala de exame de rastreamento, você tem que escolher uma população-alvo. O que significa isso? É aquela população que tem uma frequência maior para ter aquele problema. Então, por exemplo,
No caso da mamografia, está dizendo aqui que a partir dos 40 anos. Por quê? Porque a gente sabe que aquele grupo ali está sob risco maior. Faria sentido fazer uma mamografia, por exemplo, numa mulher de 22 anos? Possivelmente não, porque a incidência é baixa e o exame é pouco produtivo. No exame do rastreamento do câncer de próstata é a mesma coisa. Então a gente tem que pegar a população de homens que está mais propensa, que está sob maior risco de ter aquele problema, para fazer o rastreamento. Vou fazer exame em quem não tem nada. Faria sentido eu fazer exame de PSA em jovens de 15, 18 anos? Claro que não. Eu vou usar um método, vou ter um custo para o sistema e um desconforto para o paciente que não traduzem uma melhora de qualidade de vida ou prevenção de saúde. Então, considerando as características populacionais brasileiras, a Sociedade Brasileira de Urologia hoje recomenda o rastreamento a partir dos 50 anos de idade. E, para aqueles homens que têm fatores de risco, 45. Essa idade, 50 a 45, como eu disse, é uma conclusão regional. Se você tiver um local que aquela população genética está sob maior risco, é viável você, às vezes, diminuir essa idade. Ou a incidência está muito baixa, você, às vezes, pode revisar isso e fazer um pouco mais velho. No Brasil, a indicação é essa. Até um tempo atrás, era 45 e 40. 45 para todo mundo, 40 para quem tinha antecedente. Por que mudou para 50 e 45? Porque começou a fazer exame e muita gente que vinha sempre negativo. Então, isso é otimizar o método de rastreamento. Tá bom? Quem está sob risco? Quem tem fator familiar positivo. Então, se o pai, irmão ou tio teve câncer de próstata, risco maior, ele desce para a prateleira dos 45. Os indivíduos da raça negra têm mais chance de câncer de próstata. Então, também, os indivíduos negros também começam a fazer com 45. Não, calma que ainda tem mais um, acho. Tá. Obesidade. Obesidade não aumenta a chance de você ter câncer. O problema é que no paciente com IMC muito alto, o paciente obeso, quando ele tem câncer, a doença é mais agressiva. As chances de cura são menores. Né? Estamos pegando uma carona lá no final com aquela coisa do hábito de vida saudável, prática de exercício físico, que nós vamos voltar. Né? Então, quer dizer, não aumenta o risco, mas piora a evolução e, às vezes, atrasa o diagnóstico. Bom, qual sintoma o câncer de próstata pode trazer? Dores ósseas. Por que dor óssea? Porque o osso é o principal território de metástase. Então, metástase do câncer de próstata, o primeiro lugar que geralmente metastatiza é no osso. E, principalmente, coluna. Urinar com frequência à noite. Então, o tumor está muito grande, está obstruindo a passagem da urina, começa a ter dificuldade para urinar. Sangue na urina. O tumor começou a crescer demais, está cometendo o canal da urina, também é um sintoma que eu, às vezes, levo o paciente ao médico. Mas olha só, todos esses sintomas que nós estamos falando, na verdade, estão ligados ao câncer de próstata em estágios avançados. Que é aquele momento que a chance de cura, de oferecer cura, já é um pouco mais baixa. Urinar com frequência, dificuldade para urinar e até mesmo sangue na urina, dor óssea não. Mas esses três seguintes estão relacionados ao aumento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna. Todos os homens, depois dos 40 anos, experimentam um crescimento da próstata, que pode ser em maior ou menor grau. E esse crescimento, às vezes, aperta um pouco o canal para a urina passar e trazem esses sintomas. Mas eles não viram câncer. Isso é uma coisa importante. O câncer ele acomete próstatas pequenas e próstatas grandes. Às vezes, é uma maneira que o paciente te procura, porque ele está começando a ter sintoma e às vezes até acha um câncer de próstata, mas não que aquele sintoma era do câncer dele. O câncer de próstata puro e simples dá sintomas só se ele estiver numa fase muito avançada. Então, como é que a gente faz para tentar não ser esse paciente que está aparecendo no médico com sintomas de câncer? Como é que eu vou procurar esse paciente que não sente nada? Existem exames que podem ser feitos geralmente de forma anual, que basicamente é o exame do PSA. Rapidamente, o PSA é uma proteína que a próstata produz de forma normal. O PSA não é doença. O PSA é uma proteína
que serve para diluir aqueles grumos que tem no esperma. Então, preferencialmente, essa proteína tem que estar no sêmen. E uma pequena parcela passa para o sangue. Quando você tem o câncer, essa arquitetura da próstata é quebrada. E essa molécula começa a passar mais para o sangue do que deveria. E aí ele aumenta no sangue. O que faz subir o PSA? É só o câncer? Não, tudo que quebra essa barreira. Então é o câncer, é a prostatite, que são infecções ou inflamações da próstata. Às vezes o paciente que é ciclista, que massageia o períneo com muita intensidade, aquilo ali às vezes faz o PSA aumentar um pouco. Então o PSA alto não é pura e simplesmente uma doença, mas é um sinal de alerta porque é a principal alteração do câncer de próstata. Toque retal. Por que eu escrevi quando há indicação? Esse é um tema que às vezes eu tenho certa cautela de comentar um público que não é médico, e principalmente quem não é especialista, porque traz algumas dúvidas e depois vão ficar falando mal de mim, que eu falei que não precisa fazer toque. Mas não é isso. O toque retal é um exame que tem muita variação. Então, se você colocar, por exemplo, o mesmo paciente para ser examinado por 5 médicos diferentes no mesmo dia, possivelmente os 5 exames não vão coincidir. Então, é complicado você dar muito valor para um exame que não é tão reprodutível assim. Segundo, que os tumores numa fase mais inicial às vezes não são palpáveis. Terceiro, essa coisa de associar o exame anual com toque obrigatório afasta muitos homens de irem ao médico. Então, atenção, garotos, nem sempre vai ser feito o toque retal, nem sempre é preciso. Existem situações que aquele ano pode ser dispensado. E está ok. Não é que o doutor não quer fazer, nossa, o doutor não quis fazer o exame do toque. Não, não é isso. Às vezes ele pode ser realmente dispensado, não é em toda situação que ele é útil. Exames de ressonância magnética. Esse é uma virada de chave no rastreamento do câncer de próstata nos últimos anos. Claro que quando você fala em ressonância, é um exame caro. Então, recentemente eu participei de uma mesa que a discussão era faz exame de toque para todo mundo, faz ressonância para todo mundo, a ressonância é melhor que o toque? Claro que a ressonância é melhor que o toque. Então, quando a gente tem alteração do PSA, pelo menos no meu consultório, que eu tenho desconfiança, eu mando o paciente fazer ressonância. Porque se eu tocar e continuar na dúvida, ele vai fazer ressonância do mesmo jeito. Então, às vezes, ele economiza, entre aspas, aquele desconforto. A ressonância, todos aqueles que defenderam que o toque tinha que ser para todo mundo, o argumento foi o seguinte: não, mas não dá para fazer como medida de saúde pública, porque fica muito caro. Bom, aí, pessoal, nós vamos ter que discutir custos de sistema de saúde, mas às vezes o paciente quer saber o que é melhor para ele naquele momento. A ressonância hoje tem uma coincidência muito grande com a biópsia em dizer, olha, tem câncer, não tem câncer. Basicamente, a gente divide a ressonância em 5 graus, 1, 2, 3, 4 e 5. 4 e 5 são os casos suspeitos e que a gente manda biopsiar. 1, 2 e 3 normalmente é observado. Nos casos que a ressonância tem grau 4 e 5, que é o PIRADS 4 e 5, a coincidência na biópsia positiva é muito alta. Então é seguro aquele paciente que tem alteração do PSA fazer uma ressonância e, se for o caso, biopsiar. Por que eu deixei a biópsia por último? Porque a biópsia é o procedimento que hoje firma o diagnóstico de câncer de próstata. Ainda não é possível tratar câncer de próstata sem biópsia. Tá certo? Existem alguns estudos tratando de outras maneiras, como, por exemplo, só os pacientes que têm ressonância positiva e cintilografia, que é o PSMA positivo, mas isso ainda é em grupos de estudo. Hoje, para todo mundo, tratamento de câncer de próstata é com a biópsia. Tá certo? Bom, tem diagnóstico. E agora? O que a gente faz? Algumas alternativas. Vigilância ativa. O que é vigilância ativa? É não fazer nada. Nossa, doutor, mas que estranho. O senhor falou que tem que procurar quem tem câncer, aí eu descubro que tenho câncer e não faço nada. Como assim? Não é bem não fazer nada. Na verdade, é vigilância ativa. Você vai fazer exames periódicos com a frequência determinada. Então, PSA em determinado tempo, a gente tem uns protocolos para isso. E, dependendo do tempo também, rebiopsiar. Nessa rebiópsia pode acontecer basicamente 2 coisas. 3. Uma, não achar o tumor mais na rebiópsia. Pode acontecer. Segundo, está a mesma coisa que estava no ano anterior. E terceiro, ele ter piorado. Nos 2 primeiros casos, o paciente vai continuar vigiando. Piorou, ele vai operar. Bom, doutor, mas qual o sentido que tem, então, se eu já vou operar daqui um ano? Não, calma, pode ser que você está nos 2 primeiros casos. Que você ia passar um tempo mais
sem operar, ou às vezes nunca vai operar, porque às vezes é um tumor muito pequeno. Isso é muito feito em alguns locais do mundo, por exemplo, na Inglaterra é muito seguido. O que tira o paciente da vigilância ativa? O que tira ele desse grupo? É aquele paciente que piora a biópsia, ou seja, ele rebiopsia e tem um tumor mais agressivo, ou o PSA eleva, ou também a vontade dele. Ele diz, não, doutor, olha, eu não aguento mais essa dúvida na minha cabeça, eu sei que é um tumor inicial, mas eu quero tratar, eu quero ficar livre disso. Ok, tudo bem, sem problema. Bom, nos pacientes que têm indicação de tratamento imediato, fez diagnóstico, tem indicação de tratamento, radioterapia. O que é a radioterapia? É uma irradiação, é um tratamento com raio-x no tecido prostático. Vantagem, não precisa operar. Desvantagem, a próstata está entre a bexiga e o reto. Então essa radiação vai passar pela bexiga e também vai sair ali na região do reto. Prostatite, pode ter pela própria radiação na próstata. Cistite, que é uma inflamação da bexiga sem bactéria, que pode levar, inclusive, a sangramentos graves. E retite, sangramento no reto, por radiação. Isso, às vezes, é tardio, pode aparecer 5, 6, 7, 10 anos depois. Ok? E o tratamento, às vezes, não é muito simples, porque é por conta de uma isquemia do tecido da bexiga, da isquemia do reto. Não é frequente, mas eu conheço casos de pacientes que tiveram que ser operados anos depois e remover a bexiga por conta de sangramento intratável. Claro, não é para todo mundo, tem suas vantagens, ainda bem que não tem nenhum radioterapeuta aqui para não brigar comigo, mas também tem as suas consequências, não é algo inócuo, porque às vezes o radioterapeuta diz, não, vai fazer a radioterapia, é muito bom também, não tem problema nenhum. Não é bem assim, também traz consequências. Hormonioterapia, geralmente associado à radioterapia, então você faz um bloqueio do eixo hormonal para melhorar o resultado da radioterapia. E, no caso que compete ao urologista, que é a cirurgia. Cirurgia para câncer de próstata é a remoção completa da glândula, junto com as vesículas seminais. Tá certo? Traz alguns desafios, porque tudo que está em volta da próstata é nobre. Então estão os nervos da continência urinária, estão os nervos da ereção, e os homens normalmente têm medo do câncer de próstata, têm medo de morrer, mas têm mais medo de ficar impotente. Então esse é um dos grandes desafios de tratar e manter o paciente com a qualidade de vida. Terapias ablativas eu deixei por último, que basicamente é o ultrassom em alta intensidade, mas que ainda também é experimental como tratamento de rotina. A gente às vezes usa em paciente com recidiva, paciente que fez radioterapia prévia e recidivou, mas não é o padrão ainda de escolha como primeira. Basicamente, a cirurgia tem 3 maneiras de serem feitas, todas as 3 cumprem os mesmos passos, que é a remoção da próstata doente. Tem a cirurgia convencional, que foi padronizada na década de 80. Por que na década de 80? Porque antes disso operava a próstata, morria todo mundo. A mortalidade era altíssima. Então, na década de 80 foi padronizada a cirurgia. O professor Patrick Walsh padronizou os passos principais e passou a ser feita em grande escala. Qual era o problema? A cirurgia aberta trazia alta morbidade, o paciente ficava muitos dias internado, alto índice de incontinência urinária e quase todo mundo ficava impotente. Oncologicamente ela era boa, porque quando a gente opera o tumor, o primeiro objetivo nosso é tratar o tumor, o paciente ficar curado oncologicamente. Mas era ruim porque ele ficava urinando na roupa e impotente. Então a gente precisava de algum método de melhorar isso. Lembra que eu falei que tudo que está em volta da próstata é nobre? Então a gente precisa tentar achar uma maneira de preservar ao máximo isso que está em volta da próstata. E aí vem a laparoscopia, final da década de 90, e entra para ajudar nisso. Por que laparoscopia? Porque em vez de abrir a barriga do paciente, a gente passava os trocáteres através de uma câmera, conseguia ver com mais exatidão os nervos, as estruturas principais e poupá-los durante essa cirurgia. Mas ainda era difícil. Por quê? Dentro da laparoscopia, eu costumo dizer que a cirurgia de próstata é a Fórmula 1 da cirurgia laparoscópica. Por quê? Porque é uma cirurgia que é ablativa, ela tira a glândula, mas ela também é reconstrutiva. Você tem que reconstruir, às vezes, o colo da bexiga, fazer a junção da bexiga com a uretra, naquele lugar que a próstata foi retirada, e isso exige uma habilidade muito grande. E isso é uma dificuldade, era uma dificuldade também.
E toda vez que há uma dificuldade cirúrgica, a indústria se mobiliza e pensa e tenta desenvolver algo para justamente facilitar aquilo. E, logicamente, ganhar também. A indústria trabalha com isso. Como a cirurgia de próstata era uma dificuldade, foi desenvolvido um mecanismo que se chama cirurgia robótica. A cirurgia robótica ela é feita para diversas áreas, mas o carro-chefe de início da cirurgia robótica é a urologia e principalmente a cirurgia de próstata. Vou falar um pouquinho mais da robótica, que eu acho que é o mais interessante, é o que mais traz curiosidade e acho que pode ser bem ilustrativo. Bom, como funciona a cirurgia robótica? Você tem um console que o cirurgião controla como se fosse um joystick, vocês estão vendo ali na parte à esquerda, e o robô cirúrgico reproduz os movimentos da mão dentro da cavidade do paciente. Além disso, você muda a tua forma de visualização de 2 dimensões para 3 dimensões. Então, na hora que você coloca a cabeça dentro do console, você está enxergando as coisas em 3 dimensões. Isso ajuda muito a identificar as principais estruturas, tá certo? E poupá-las, né? Então, o movimento que às vezes a gente treme um pouquinho com a mão, o robô filtra esse tremor e aquele movimento às vezes de 1 milímetro você consegue fazer com muito mais precisão porque o robô amplifica esse movimento. Eu acho que a cirurgia robótica hoje é o que traz mudança de novo, desde a época do PSA, a gente pulou para a cirurgia laparoscópica e agora estamos num patamar mais alto ainda, que é a cirurgia cada vez mais minimamente invasiva. Tá certo? Então essa é uma alternativa hoje que traz bons resultados e a gente está lá naquele grupo de 95% de cura, mais de 95% de pacientes continentes, que não perdem urina, e mais de 90% dos pacientes potentes. Tá certo? Então, quando o câncer de próstata é diagnosticado cedo, a gente tem um tratamento de caráter curativo, de novo, vai morrer de outra coisa, para ficar fácil da pessoa entender. Há uma maior condição de preservar a qualidade de vida. O que é a qualidade de vida no câncer de próstata? É aquele paciente que não perde urina e continua potente. Basicamente, são essas coisas. E uma taxa de cura alta, eu já falei sobre isso. Existe prevenção do câncer de próstata? Muitas vezes me convidam, doutor, quero que o senhor fale sobre prevenção do câncer de próstata. Eu sempre aceito, mas depois eu faço feio porque eu digo que não tem prevenção. Tá certo? Doutor, a alimentação saudável previne de eu ter câncer de próstata? Se eu for na academia, se eu não fumar, se eu fizer os exames igual o senhor está mandando eu fazer a partir dos 50 anos, eu previno de ter câncer de próstata? Infelizmente não. Se você for ter câncer de próstata, todas essas atitudes te ajudam a ter um melhor prognóstico, evoluir melhor da doença e, nos casos de rastreamento precoce, ter maiores chances de cura. Tá certo? Então, próximo, por favor. Para fechar, eu acho que para fechar com o que você começou aqui, a saúde não é algo que a gente só deve ir atrás quando a gente está doente. A saúde é algo que a gente constrói todo dia, com o que a gente alimenta, com o nosso hábito de vida, se a gente pratica exercício ou não, com o que está na nossa mente, como é que é o nosso humor, se a gente é depressivo, negativo, tudo a gente acha que está ruim, ou não, se a gente é o contrário, está a gente sempre de bom humor, positivo, tá certo? Novembro Azul não é só o mês que a gente vai no urologista, não, é o ano todo. Novembro é a hora que eu apareço aqui para lembrar vocês. Mas todo ano é tempo de dar esse primeiro passo dessa caminhada de autocuidado, de procurar saber como é que está o teu exame, como é que está teu PSA, se teu hormônio está bom. Às vezes é o teu urologista que vai te dizer, olha, o teu lipidograma não está bom, o teu colesterol está ruim, vá no cardiologista. Tá certo? Às vezes é o teu urologista que vai ter aquela conversa com você e falar, olha, você precisa cuidar disso aqui, porque você está com outros problemas de saúde que demandam atenção. Então, que esse Novembro Azul seja um ponto de virada, um ponto de mudança de vida, de estilo de vida e de incentivo para que os homens procurem cuidar da própria saúde. Cuidar de si é um ato de amor, não só consigo mesmo, mas com a tua esposa, com o teu filho, que com certeza precisam de você bem, com a faca amolada. Não é isso? Obrigado e estou à disposição para eventuais dúvidas. Eu fiquei com o tempo apertado, né? Mas desculpa se eu falei muito rápido, tá bem?
Eu vou inaugurar o quadro de perguntas com um certo pavor, Milton. É o seguinte, são 3 fatores aí que eu queria perguntar para você. O primeiro, é verdade que o consumo aumentado de tomate e licopeno, ele ajuda... Vamos lá, eu sei que você falou de prevenção, me deixou feliz, depois triste, entendeu? Ele ajuda a prevenir o câncer de próstata mesmo, o consumo aumentado de tomate? Segundo, eu fiquei apavorado com a questão do ciclismo. Meu esporte que me ajudou a perder peso foi a bicicleta. E eu vivo pedalando por aí. E você falou que isso pode tocar e aumentar, entendeu? A chance de você levar o PSA. O ciclismo, ele pode estar correlacionado com o aumento do risco de câncer de próstata? E a terceira e última pergunta é a questão hereditariedade. Se eu não tenho um histórico familiar, como acontece na mama, né, de pai com câncer de próstata, isso diminui um pouquinho o meu risco, só para me deixar mais feliz? É isso aí. Perfeito. Ótimas perguntas. Bom, o tomate acho que é o mais conhecido. O licopeno, realmente, ele tem alguns estudos que evidenciam que há uma diminuição do risco para câncer de próstata. O problema é que a quantidade de licopeno que você precisa ingerir para trazer alguma proteção é muito alta, você não consegue, de uma maneira rotineira, ter isso no tomate. E mesmo a liberação do licopeno, ele é maior no tomate em molho, cozido. Então, assim, a quantidade é inviável e a forma como que a gente habitualmente alimenta também não seria possível. Mas, assim, de maneira geral, a questão da prevenção farmacológica ou com vitaminas, isso é muito estudado, tem vários grupos estudando, né? Todos os tumores, você sabe disso, são relacionados a estresse oxidativo, né? Então, existem trabalhos procurando que, se algo que você fizer para diminuir... Explique estresse oxidativo. O estresse oxidativo é mais conhecido como a geração de radicais livres. Ok. Né? Então, quando substâncias que diminuam a formação desses radicais livres estariam possivelmente envolvidos numa menor incidência de câncer, não só de próstata, mas de todos os outros. Perfeito. Mas, por exemplo, teve um trabalho que estudou o uso da vitamina E como prevenção do câncer de próstata, e depois de alguns anos abriram um estudo e o grupo que tomou vitamina E teve mais câncer de próstata. Mas não é que a vitamina E deu câncer de próstata, não é isso, gente. É que realmente não protegeu. Tá certo? Então, é a mesma coisa o licopeno. Como farmacologia, existem alguns estudos que os inibidores da 5-alfa-redutase, que é basicamente a finasterida e a dutasterida, que inibem a transformação da testosterona em dihidrotesto na próstata, talvez diminuam essa chance de câncer de próstata. Existem alguns estudos em andamento. Por que é difícil? Porque esses estudos normalmente são longos. Você precisa de acompanhar homens que fazem uso das medicações por 40 anos para saber se eles vão ter câncer ou não. Então, não é tão simples assim de fazer e os resultados demoram a aparecer. Ainda hoje, não tem. Então, prevenção é assim. Bom, eu faço isso, tomo essa medida, eu não tenho aquela doença. Isso é prevenir. Certo. Então, infelizmente, para câncer de próstata, a resposta é não. Ainda não existe algo. Certo. A gente sabe o quê? Você tem hábitos de vida saudável, menos estresse oxidativo, se alimenta bem, não se estressa. Sim. Você vai ter, Gerencia possivelmente, um risco menor para todos os outros. Mas não é só câncer, você tem risco menor para ter doença cardiovascular. Exato. Você tem risco menor para AVC. Perfeito. Então, cuidar de si, fazer exercício físico, comer bem, é bom para tudo, gente. Perfeito. Não é só para não ter É um câncer ato de de próstata. amor. Tá É certo? verdade. Com relação ao ciclismo. O ciclismo, a gente sabe que eleva o PSA. Mas o PSA não é doença. Então, a gente tem que fazer como se fosse um fator de correção. Doutor, eu pedalo com frequência. Bom, então aquele homem possivelmente tem um PSA um pouco mais alto. Eu tenho que, quando for olhar o exame dele, colocar um óculos. Considerar. Só que aquele óculos que diminui. Perfeito. Seria mais ou menos isso. Perfeito. E a última, referente ao risco hereditário. A maior parte, o maior número dos cânceres de próstata, dos homens que fizeram diagnóstico de câncer de próstata, não tem antecedente familiar. Uau. Ok? Então, quando você tem antecedente, a sua chance é maior. Mas a maior parte dos homens não tem antecedentes. Então, não confie, dizer, não tem ninguém na minha família, eu posso deixar para lá, Dr. José Milton não vai me ver tão cedo. Não, não é bem assim. Precisa fazer o rastreamento, conforme eu coloquei nos slides.
Brilhante. Então, esse cuidado, como é importante. Então, que linguagem acessível e com expertise. Doutor, e quero lhe pedir perdão, ele tem toda a razão. Nós não iniciamos falando sobre o Novembro Azul, porque cuidar da saúde também é coisa de homem. E, de fato, não apenas novembro, mas durante todo o ano, esse cuidado, não é? Esse olhar para dentro. Se conhecimento é poder, conhecer a si mesmo é mais poder ainda. Não é assim, doutor? Com certeza. E ter profissionais com expertise também faz toda a diferença. Perguntas, queridos. Vamos aproveitar. Tem Joia José. Bom dia, bom dia. Doutor, no final da sua apresentação, inclusive, o senhor já tocou nesse ponto, mas eu acho que vale o reforço. Vamos tocar, né? Vamos tocar no assunto. Tocar no assunto, Exato, né? Exato, vamos lá. Vamos tocar nesse assunto. Quando se comenta ali, olha, antes era 40, né, agora 45, já, pô, beleza, tem mais 5 anos aí, né? Ou 10, né? Mas aí, já que a gente está falando de saúde masculina, a gente pode erroneamente pensar, beleza, então não preciso ir no urologista tão cedo. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Mesmo quem não está na idade ainda, 45, 40, precisa ir todo ano, não só para ver próstata, mas entendendo que Novembro Azul é próstata e outras cocitas más que o homem precisa estar atento também todo ano? Olha, pareceu até que a pergunta foi combinada, né? Porque é uma bola para eu chutar. É exatamente isso. O urologista, normalmente, é o médico do homem. Assim como o ginecologista é o primeiro médico da mulher. Então, eu falei rapidamente, mas o urologista pede exames que não são só da próstata. O homem, antes dos 45, 50 anos, ele tem outras doenças também. Ele tem câncer, ele tem cálculo renal. Às vezes, a gente tem algum nódulo no rim que aparece. Então, assim, exames de imagem com frequência, exames de laboratório com alguma frequência, algum médico tem que estar fazendo. E o natural para os homens é que esse médico, no início, seja urologista. Como eu disse, às vezes eu preciso da ajuda de alguém. O paciente vai comigo, por exemplo, tem uma alteração na vesícula, eu peço para o colega cirurgião do aparelho digestivo olhar. Apareceu uma alteração no intestino, eu peço para o colega proctologista olhar e assim por diante. Agora, essa proximidade com o urologista não é só a partir dos 50, 45. Isso aí nós estamos falando o quê? Política de rastreamento para câncer de próstata. E, de novo, gente, quando eu falo política de saúde pública, que é 50 e 45, é para pegar a população mais em risco. Certo. Está sob maior risco. Sim. Mas nada impede. Doutor, eu queria fazer um PSA com 40 anos. Perfeito. Vou brigar com o paciente? Não, você não vai fazer porque você não tem 45? Claro que não. Então, você pode fazer o teu PSA, você pode fazer os teus exames de ultrassom, os teus exames de laboratório, de forma geral, com a idade que você quiser. E, a partir daí, ser aconselhado sobre a periodicidade de repeti-los, quando fazer, se é mais rápido, se é mais demorado, dependendo de cada caso. Mas aí, esse ajuste de quando fazer, o que fazer, aí sim, você precisa de uma consulta médica, que é o profissional que você contratou para te dar assessoria no teu bem mais importante, que é a sua saúde. Essa é a principal assessoria que você vai ter, tá certo? Então, procure o teu médico, agende o teu médico de confiança, para que ele possa, junto com você, discutir as melhores soluções, os melhores cuidados para a tua saúde. Brilhante. Doutor, querido, mais perguntas? Vamos lá. Joia, participem, homens. Bom dia, eu me chamo Lucas. Doutor, fiquei com uma dúvida. Eu tenho 29 anos. No caso, ainda não tenho histórico na minha família, né? Espero não ter. Mas no caso da Angelina Jolie, que a gente foi comentado ainda agora, se caso o homem tiver... primeira pergunta, tem como fazer o mapa para saber se há possibilidade de ter ou não? Segundo, se eu tenho essa possibilidade, é indicado fazer a cirurgia para a retirada da próstata? Terceiro, se eu fizer a retirada da próstata, o que ela vai impactar na minha saúde masculina? Tem como, pode impactar na parte reprodutiva, ou na ereção, enfim, ou quando estiver mais velho? Obrigado. Vamos lá. Qual é a primeira mesmo? Vamos lá. Eu lembro aqui as primeiras. É assim, ó. Esses assuntos que você perguntou são bastante pertinentes. Sim, e parabéns. Tocam um pouquinho em questões, às vezes, um pouco mais técnicas, né? Eu não entrei em tantos detalhes, porque, obviamente, a gente está falando para a população geral. Sim. Mas, em termos genéticos, a resposta é sim, existem alguns genes que estão relacionados ao câncer de próstata e maior ou menor agressividade, mas não há uma indicação de realização de mapeamento genético na população geral.
existe a indicação de mapeamento genético, em alguns casos de diagnóstico positivo, para melhor escolher o tipo de tratamento, ou seja, aquele paciente que tem biópsia positiva, alguns casos desses pacientes são elegíveis a investigações genéticas, mas naquele paciente que já tem diagnóstico. Em termos de rastreamento, a resposta é não, ainda não. Tá bom? Com relação a tratamento preventivo, é a mesma coisa. Então, se a gente não tem esse rastreamento genético ainda, obviamente ninguém vai retirar a próstata como se retira a mama, no caso do BRCA1, BRCA2. Não é isso, doutor? Se eu errei o gene, vocês me corrijam. Terceiro, a cirurgia de próstata, apesar dos avanços da cirurgia robótica, é uma cirurgia que traz morbidade. É uma cirurgia que tem dificuldades, que tem um pós-operatório, que tem um risco hoje baixo, mas ainda existe, de impotência, de incontinência urinária. Então, não é uma cirurgia qualquer que a gente não faz por aí, digamos assim. A gente opera, a gente retira a próstata em pacientes que têm câncer. Outras doenças da próstata, crescimento benigno, isso são feitas cirurgias que mantêm a estrutura principal da próstata e geralmente retira o miolo da próstata, que a gente fala, que é o tratamento da doença benigna. Consequência de quem retira a próstata. Não é bem essa pergunta, mas acho que é importante. O que acontece com quem tira a próstata? Bom, a primeira consequência, obviamente, é que pode ter filho mais. Não é isso? Não era um órgão reprodutivo? Então, tirou a próstata, basicamente não vai ter ejaculação mais. O paciente vai ter relação sexual e não tem ejaculado. Tá certo? Então, essa é a principal mudança aí na vida, digamos assim. E aí as outras que são incontinência e impotência sexual, depende do método que foi feito, da idade do paciente. Quanto mais velho é o paciente, mais chance dele ter dificuldade. Pacientes obesos têm uma chance maior. O paciente tem a próstata muito grande. Você tem vários fatores de ajuste, digamos assim, para calcular esse desfecho, e que é individual para cada um. Brilhante, não é? Queridos, ficaríamos mais, sim ou não? Sim. Maravilhoso. Nós queremos agradecê-lo, doutor, e lembrando, quando a mente cala, o corpo fala. Então, é importante estarmos atentos a todos esses movimentos. E, doutor, uma última dúvida, isso está no meu radar. Por que alguns lugares a incidência é maior? Já existem estudos a respeito? É assim, ó. Existem fatores genéticos, conforme eu falei, que toca na pergunta dele, tá, que aumentam a incidência do câncer de próstata, por exemplo, na população negra. Então, tem um fator genético. Ok. Mas, por exemplo, para dizer para vocês que não é só genética, os indivíduos negros que moram na África têm menos câncer de próstata que os negros que moram nos Estados Unidos. Pois é. Então, você tem o quê? Multifatorial. Certo, genética e ambiente. Uhum. No Brasil, no sul tem mais que aqui. Então, Sudeste tem mais que aqui. Será que é porque a gente tem genes que a gente diferentes do Sudeste e do Sul? Lá tem um gene mais europeu, às vezes aqui a gente tem um gene mais predominante do índio. Pode ser que sim. Né? Agora, o Brasil é um povo misturado, uma miscigenação muito grande. Então, dentro do país você tem diferenças que estão relacionadas possivelmente à parte genética, mas também de alimentação, estilo de vida, tudo isso com certeza impacta. E junta com aquilo que você comentou, que é justamente o quê? Como que nós podemos melhorar a nossa saúde, a nossa vida, né? Porque a genética a gente não tem como mudar, infelizmente. É verdade, querido, mas brilhante. Doutor, muito obrigada, querido. Vamos aplaudi-lo? Brilhante. Eu que agradeço a oportunidade. Paula, obrigado. Querida, por favor. Eu gostaria de chamar a nossa diretora de marketing, a Paula Querida, que vai entregar uma singela lembrança ao doutor. Querido, muito obrigado. Isso é sensacional. Muito obrigada de verdade. Vamos sim. Que bênção. Muito obrigada. Gente, que dia maravilhoso. Por mim ficava o dia inteiro, mas não dá. Temos que entregar aqui. E você que nos acompanha pela internet, se tiverem perguntas, enviem, que nós iremos responder. Mas agora vem os sorteios. Vem cá. Vamos encerrar. Queremos agradecer também de forma especial a Lucinete, maravilhosa. Aplausos para essa linda. Ela e sua parceira querida, que nos abençoaram. Gente, tem 2 brindes especiais que o Bradesco enviou, que é nada mais, nada menos do que 2
Smartwatch. Arrasou! E eu quero, e eu gostaria também já agradecer a você que esteve conosco. Obrigada. Olha, um feminino e masculino ela está dizendo. Queridos, obrigada. E continue conosco. Nós ainda teremos o dezembro, viu? Dezembro vermelho, não presencial, mas ano que vem tem coisas novas e melhores. Obrigada por sua presença, obrigada por estar aqui conosco. E um beijo a você e até breve. A Vera, ano passado, esteve conosco no nosso Outubro Rosa e depois do nosso evento, ela sentiu de que deveria realmente fazer uma busca. Queridos, e para a honra e glória do nome de Jesus, ela descobriu algo que poderia se tornar um câncer maligno. E ela fez a retirada, está linda e maravilhosa, feliz da vida. Então, como vale a pena conhecer, entender e tomar atitude? Porque hoje nós recebemos muitas dicas preciosas, mas não vai acontecer nada se nós não nos posicionarmos, certo? Então, o laço que nos une é o autocuidado. Vamos dizer todos juntos? O laço que nos une... Vamos fazer assim, eu digo, o laço que nos une, vocês bem forte, é o autocuidado. Vamos lá? O laço que nos une... Brilhante. Agora dê um abraço para quem está do seu lado direito. Foi só um ensaio. Vamos gravar isso, gente. Olha, eu vou dizer o laço que nos une e o Bruno vai passar para vocês e nós vamos dizer é o autocuidado levantando as mãos. Vamos? Vamos lá. Bom, porque o laço que nos une... é o autocuidado. Arrasou! Top, top demais. De novo, Bruno, ele gostou de ouvir a voz de vocês. Vamos lá, gente, só para terminar. O laço que nos une... é o autocuidado. Perfeito, obrigada. Queridos, nós já precisamos fazer, então, o sorteio. Já foi feito na companhia do time de compliance. Gente, por conta da hora, que daqui a pouco nós temos que sair. E Monique, Bruno, vem. Vamos só agradecer. Vamos, por favor, aplaudir uma vez mais os nossos médicos queridos. Gente, depois eu passo os contatos, tá bem? Doutores, deixa eu perguntar a vocês. Olha, ano passado, eu sei, me perdoe. Ano passado veio o doutor Bruno Paulino. E também foi maravilhoso e fechamos parceria. Vamos fechar parceria? Obrigada de verdade. A gente tem que pegar vocês são sensacionais. Muito obrigada, Tati. Muito obrigada. Vocês são maravilhosos, super simpáticos, acessíveis. Gente, depois vai em contato. E o doutor José Milton, fantástico, maravilhoso também, doutor. Vamos fechar parceria, doutor? Vamos. Top. O senhor atende no Adventista? Eu atendo. Atualmente eu atendo no Hospital Adventista, no Hospital Check-up, e o meu consultório fica no The Office, no 3º andar. Estou à disposição para receber vocês lá. Maravilha! Gente, só dica preciosa. Vamos então, Bruno, os nomes dos ganhadores. Chegou a hora de sortear os participantes, né, desse encontro maravilhoso, Outubro Rosa, Novembro Azul. E como a doutora já explicou antecipadamente, junto com a presença do Departamento do Compliance, né, nós antecipamos previamente o sorteio desses nomes. E com vocês, quem quer brinde aí, dá um aí. Pronto. Com vocês, os sorteados desse nosso evento de Outubro Rosa e Novembro Azul. Atenção! Ao lado dos nomes vão aparecer o prêmio, o brinde que cada um ganhou. Então, um relógio smartwatch, feminino, masculino, que são os 2 brindes oferecidos pela nossa querida Lucinete, da Essencial Corretora de Seguros. 5 mochilas Atem, olha só. Quem não tem mochila Atem é esse o momento, né? 4 carregadores portáteis e lixeiras de couro, além de 9 kits Atem, olha só. Você que quer desfilar pelo corredor do escritório, padronizado, né? Esse é o momento. Equipe, pode jogar aí os nossos felizardos ganhadores. Antônio Marcos de Souza Silva ganhou o primeiro smartwatch, tá aí? Pode vir aqui na frente vocês vão ensinar pra gente o protocolo. Gente, o doutor José Milton acaba de me informar. Ele atende no check-up Adventista pelo nosso plano. Leva o pai, leva o filho, leva o irmão, levem todos.
Não precisa mais de brinde, todo mundo ganhou. Atenção, Antônio Marcos de Souza, você ganhou o smartwatch. Tá aí o Marcos, Antônio Marcos. Atenção, um aviso importante. Aquelas pessoas que não estão presentes serão substituídas para as pessoas que estão aqui, tá bom? Nós temos uns nomes também que foram sorteados para stand-by. Então, se algum daquelas pessoas não tiverem aqui presencialmente, serão substituídas pelos nomes que foram sorteados, tá bom? Então, vou chamar de um por um e você vem aqui na frente receber o seu brinde, tá? E tirar uma fotinho, todo mundo junto. Antônio Marcos de Souza e Silva, tá aí? Peço ajuda da Gabi. Parabéns. Você é de qual empresa? Ah, pode ficar aqui. A Lucinete já vai te presentear. Vitória Moreira Coelho. Tá aí a Vitória do RH, né? Parabéns, Vitória. Nair Duarte Soares. Tá aí o Nair. Lá do Financeiro. Isso aí. Neilza Lindoso. Neilza, pode vir, Neilza, receber teu prêmio. Ou a Neilza já foi? Gabi, ajuda, Gabi, a verificar as pessoas que estão presentes, tá bom? Kailane Rubiane Ferreira. Palmas para ela, pessoal. Andresa Cavalcante Meirelles. Tá aí, Andresa? Parabéns, Andresa. Quem mais? Ângelo Fernando Pimenta dos Santos. Ganhou um super carregador da arte e uma lixeira de couro. Tá aí? Parabéns, Ângelo. Márcia Dourado. Diretamente do Financeiro. Lucas Pereira Dias. Tá aí o Lucas. Lucas. Parabéns, Lucas. Geisa da Silva Lima. Geisa. Tá por aí, Geisa? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. A Geisa já foi, Gabi. Anota aí. Underline Vitória. Tá por aí? Underline não veio. Veio? Olha, não assusta. Parabéns, Underline. Nelma Rodrigues da Silva. Nelma tá aí. Parabéns, Nelma. Ana Karina Lima do Amaral, diretamente da nossa Roda Amazônia. Ana Karina, cadê a Ana Karina? Ana Karina também não está, Gabi. Eu não sei ler esse nome. Hilary Cristina Barroso da Silva. A Hilary está presente. Acabei de receber aqui no meu ponto que esse brinde é uma caderneta de couro, gente. Olha só. Não é qualquer caderneta. E uma caneta premium, tá? Geisila, é isso? Geisila Almeida Colares, parabéns, você foi uma sorteada também. E Naína Belém, diretamente do nosso setor comercial também. Agora ela vai ficar mais chique, mais elegante ainda com a caderneta de couro e a caneta premium. Ian Dias, o Ian tá aí? Ian, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Daniela Gama da Silva, tá aí a Daniela? Opa, quase, né? A Daniela não tá aí, então. Ah, tá aqui, Daniela, opa. O Ian também tá aqui. Ah, pronto, Ian. Palmas pro Ian, gente. Pode acompanhar ela aqui, isso. Quem mais? Tá faltando? Daniela. Tainara Gabriele da Silva Nogueira. Tá aí a Tainara. Palmas para Tainara, gente. E por último, o Richard da Conceição Martins, que ganhou o último smartwatch. Palma. Olha, o Richard chegou cedo, hein? O cara é participativo. Vamos tirar uma foto com todo mundo junto?